Bora lá, pessoal. Então vamos hoje aqui começar o nosso último assunto, que na minha opinião é o assunto mais tranquilo, certo? Mas de novo a gente cai na questão de estar fazendo conta, fazendo muita conta. Então a maior probabilidade da gente errar aqui é errar a conta, né? Então hoje a gente vai começar e terminar essa parte de integração numérica. Vou passar para vocês os dois principais métodos que a gente utiliza para a integração numérica. São dois métodos extremamente simples, certo? De serem resolvidos. Aí vai cair numa tabela de novo, né? A gente vai ter uma função, vai cair numa tabela. Pelo menos a princípio ninguém vai precisar usar derivada, certo? É só a função mesmo. Então, a princípio a gente só precisa usar a função. E a gente vai calcular simplesmente um somatório, certo? Então, o resultado da integral numérica vai ser um somatório. Então, a gente vai fazer um somatório, né? Que quanto mais termos a gente utilizar para esse somatório, mais preciso vai ser o nosso resultado, certo? Então, vou aqui falar rapidamente o que é, só para a gente relembrar qual o significado da integral, né? E vou passar para vocês os dois principais métodos, o método dos trapézios e o método de Simpson. Um é praticamente uma variação do outro, certo? O método só vai mudar um pouquinho a fórmula, que vai ser diferente uma da outra, certo? Só para a gente relembrar, alguém lembra o que é o significado da integral? Sem olhar para essa linha aqui, né, claro. Então, qual é o significado da integral de uma curva, de uma função? É a área que está por baixo, né? Então, uma das principais aplicações de integral é exatamente calcular a área. A área de objetos que não são objetos simples de calcular, não é quadrado, não é círculo, não é esses objetos que a gente já tem uma fórmula pré-feita, né? É pré-definida para calcular. Então, esse é o significado geral da integral. Alguém lembra como é que calcula a integral lá do cálculo 1, cálculo 2? Como é que você faz? O que é que você tem que fazer para calcular o valor da integral definida? Vocês aprenderam lá no cálculo 2 assim? Calculando retângulo? Não, porque certo, quando tinha um exercício para calcular a integral de uma função aqui, ó. O que vocês tinham que fazer? Ó, tinha lá a integral da função, o que vocês tinham que fazer? Calcular a primitiva, né? Para partir da primitiva, você substitui aqui, né? E tirava a diferença, né? Aí você chegava num valor numérico lá no final. Esse valor é o valor exato, né? Então, quando a gente consegue chegar facilmente na primitiva, a gente consegue calcular o valor exato da integral. Certo? Mas nem toda função é tão simples de calcular a primitiva. Certo? Algumas são simples, outras não são tão simples assim. Então, quando a gente tem uma função que não é tão simples de calcular a primitiva, a gente tem a alternativa de calcular a integral numérica, não é? A gente vai calcular um somatório. Aí sim a gente vai calcular a área de uma série de objetos, certo? Debaixo da curva. Esse primeiro método que eu vou passar aqui para vocês, ó, que chama método dos trapézios, a gente vai calcular a área de vários trapézios que estão embaixo aqui da curva, certo? Então a gente vai aproximar a integral calculando a área de vários trapézios, certo? Aqui que está abaixo da curva. Existem várias variações desse método trapézio, desse método dos trapézios. Eu vou passar para vocês o principal deles, ó. O método mais simples de calcular a integral pelo método dos trapézios é você aproximar essa área da curva aqui como um trapézio grandão, certo? Um único trapézio grandão. Qual que é o problema de calcular como um único trapézio bem grande aqui? Vocês conseguem, pelo menos para essa curva, vocês conseguem aproximar com um trapézio isso daqui? Essa parte de azul? Claro, tem que lembrar o que é o trapézio, né? Como é a forma do trapézio. Dá para aproximar com um trapézio aqui? Tem que tentar imaginar, né? Como é que ficaria um trapézio aproximando dessa parte azul aqui. Claro que dá para aproximar pelo trapézio, mas tem um problema. Esse trapézio vai ficar muito mal feito.
Ou seja, vai sobrar a área aqui. Ou ele vai incluir área branca aqui e vai perder a área azul. Certo? Então a gente vai acabar tendo uma aproximação muito grosseira, colocando um único trapézio. Certo? Então esse é o método mais simples de calcular a integral numérica pelo método dos trapézios. Isso aqui eu nem vou falar para vocês, certo? Um único trapézio. A gente já vai partir para o método que interessa, que é o método de vários trapézios. Certo? Então, na verdade, a gente vai pegar o intervalo inteiro, ó. A gente vai pegar esse intervalo inteiro e vai dividir em vários trapézios. Quanto mais trapézios a gente conseguir colocar aqui embaixo da curva, mais precisa vai ser a nossa solução. Certo? Então a gente vai acabar aproximando com um monte aqui, um monte não, né? Alguns trapézios. Quando a gente coloca para o computador fazer, a gente pode coloque 1000 trapézios aí nessa curva, certo? Mas manualmente a gente vai colocar um número limitado. A fórmula do método dos trapézios. Claro que existe toda uma demonstração de como é que chega aqui. Certo? Isso aqui não apareceu como passe de mágica, não. Existe toda uma demonstração de por que essa fórmula funciona. Certo? Então, como é que eu vou fazer para aproximar a integral de uma função utilizando o método do trapézio ou trapezoidal composto, ou seja, vários trapézios? O resultado da integral numérica, da integral definida, começando no A, terminando no B, do f de x, vai ser aproximadamente igual a um h, eu já vou falar o que é o h, né? O h sobre 2, vezes, aqui um somatório. O f de A, o f do limite inferior, né? Mais o f de B, o f do limite superior, mais um somatório aqui, ó, de 2 vezes o f de cada um dos pontos que estão entre o A e B. Então, na verdade, a gente vai pegar o ponto A e B, o intervalo, e vai dividir em vários subintervalos. Certo? Voltando aqui, ó. Então, eu tenho esse intervalo aqui de 0 a 2, ó. E eu vou dividir esse intervalo de 0 a 2 em vários subintervalos de mesmo tamanho. Quantos subintervalos eu tenho aqui, ó, de 0 até 2? Ó, eu tenho o primeiro subintervalo aqui, ó, de 0 a meio, ó, de meio a 1, de 1 a 1,5 e de 1,5 a 2. Certo? Então, isso aqui é que a gente vai chamar do subintervalo. Então, para cada subintervalo, a gente vai aproximar com um trapézio. Ó. Cada subintervalo, a gente vai aproximar com um trapézio. Cada subintervalo, um trapézio. Certo? E é o que está falando aqui, esse segundo somatório. Então, a gente vai pegar o f de A, mais o f de B, mais 2 vezes, ó, o somatório do f de cada um desses pontos aqui. Ó. Ou seja, dos subpontos, né? O que estão entre o intervalo principal. Certo? Então, a gente tem um f de A, tem um f de B, e vai pegar ó, 2 vezes esse, 2 vezes esse e 2 vezes esse. É o significado desse somatório aqui, ó. Certo? Então, na verdade, ó, a gente vai pegar para cada um dos pontos dentro do intervalo e vai jogar dentro de um somatório. Só tendo o cuidado que, ó, as extremidades a gente não multiplica por nada. A gente pega o f de A e pega o f de B. Os pontos do meio intermediário a gente multiplica por 2. Certo? E esse somatório inteiro a gente divide pelo h sobre 2. Certo? Ao final, a gente vai ter a aproximação numérica da integral daquela função. Eu vou passar aqui para vocês, ninguém vai precisar decorar a fórmula não, certo? Somatório. Eu vou passar a tabela, que a gente vai simplesmente estar preenchendo essa tabela. Certo? Fica bem mais fácil do que estar decorando somatório. Certo? Onde, ó, o que é o H? É o tamanho de cada subintervalo. Nesse exemplo aqui, ó, qual que é o tamanho de cada subintervalo? Comprimento de cada subintervalo? Meio, ó, esse tamanho aqui, certo? Isso aqui é o que a gente chama do H. Mas a gente, para calcular o H, a gente precisa saber a quantidade de subintervalos que eu quero calcular. Quanto maior a quantidade de subintervalos, mais precisa vai ser a minha solução numérica para aquela integral. Certo? Então, tenho que, primeiro passo, definir qual é a quantidade de subintervalos. Manualmente, a gente não pode exagerar aqui, né? Senão a gente vai ter que preencher uma tabela muito grande. Colocando no computador, a gente pode colocar quantos a gente quiser, dentro do limite que a máquina faça também, né? Também então, pode colocar 1 bilhão de subintervalos, que até a máquina vai demorar a calcular essa quantidade absurda de subintervalos. Certo? Então, ó, dado a quantidade de subintervalos, a gente tem um valor do H. Certo? Dada a quantidade de subintervalos, a gente calcula o H como? Ó, a diferença aqui do B menos A dividido pela essa quantidade de subintervalos. A gente vai dividir um monte de intervalo igual aqui, ó. Certo? Nesse caso, quantos subintervalos eu tenho? 1, 2, 3 e 4. Como é que eu cheguei no meio? Como é que eu cheguei? O tamanho de cada subintervalo é meio. Se eu tenho aqui de 0 a 2, ó. Eu tenho de 0 até 2.
E eu tenho 1, 2, 3, 4 subintervalos. Como é que eu cheguei no meio? Como? 2 menos 0, né? Dividido por 4, né? Exatamente. Então, eu vou pegar o comprimento das extremidades e dividir pela quantidade de subintervalos que eu quero dividir aquele intervalo grande. Mas com o método da tabela fica bem mais simples, ó. Olha o que é que a gente vai ter que fazer. Eu vou criar aqui, ó, o I, certo? Que na verdade é o número do ponto, né, ó. Voltando aqui, ó. Ó, a extremidade A, ó, é como se fosse aquela interação, né? Mas aqui eu não chamaria de interação. Porque a gente fica verificando um erro para saber quando é que termina. A gente já sabe quando é que vai terminar. Então isso aqui não é, na verdade, uma interação. Então, é o ponto 0 começa no A, ó, e até o ponto M que termina no B. E depois a gente vai acrescentando o quê? Mais o tamanho de cada subintervalo. Eu vou mostrar uma tabela preenchida aqui para vocês depois, certo? Não, já vamos fazer isso já, né? Eu vou preencher aqui, né? Ó, vamos supor que a função seja, ó, x ao quadrado, vamos lá. O meu intervalo de A para B, ó, seja de 0 a 2, aquele exemplo lá. Então aqui seria o 0, né, ó, e aqui seria o 2. Oi. Ah, eu apaguei, né? CNC é simples. Então, ó, eu vou começar no primeiro ponto, que é o A, o limite inferior, e vou terminar lá no limite superior, que é o B, né? Ó, comecei no A e terminei no B. Certo? Eu quero dividir esse intervalo em 4 subintervalos. O que eu tenho que fazer? Ó, o meu intervalo é 0 a 2, o intervalo total. Eu quero dividir em 4 subintervalos. O que eu tenho que fazer? Como é que eu sei o tamanho de cada subintervalo? Eu pego o comprimento dele, né, que é 2, né? Ó, pegar o comprimento que é 2 menos 0, certo? Ó, então o H vai ser o 2 menos 0, dividido pelo M. O M é a quantidade de subintervalos, né? Ó, fica 2 menos 0 sobre 4, que é igual a 0,5, que é o meu H. Certo? O tamanho de cada subintervalo. Então, qual que é o próximo ponto aqui, ó? O primeiro ponto é o inicial, é o 0. O próximo é o 0 mais meio, né? Que ficou meio. O próximo ponto, quem que é? É o meio mais o tamanho do H, mais meio, que vai ficar 1, né? Ó. O próximo ponto, 1 mais 1,5, né? E o próximo ponto chegou no B, que é 1,5 mais o meio, chegou no 2, né? Certo? Então, vou simplesmente dividir o intervalo grande em intervalos pequenos. Se eu quisesse 6 subintervalos, qual seria a diferença? Qual seria o tamanho de cada subintervalo? 2 menos 0 dividido por 6, né? Fica quanto? 0,33, né? Aí, como é que ficaria a tabela aí? Se o tamanho do meu subintervalo fosse 0,33, eu começo no limite inferior e vou somando 0,33, né? Até chegar no valor do B, certo? Então seria 0 e aqui seria quanto? 0,33, né? Aqui. Aqui. Aí você vai somando até chegar no 2, né? De 0,33 e 0,33, certo? Aí a gente teria 6 subintervalos, no caso, né? Tudo bem aqui, pessoal? Só dividir um intervalo grande no intervalo pequeno, certo? Aí depois, ó, eu pego para cada ponto, ó, o valor da função naquele ponto. Aí vou preenchendo essa coluna aqui da direita.
Então, primeiro eu defino os pontos, que começam no A e terminam no B, mudando de H em H, ó, certo? Depois eu coloco o valor de cada ponto na função, ó. F de A e depois F desse, F desse, F desse, F desse, até chegar no F do B, certo? E aqui, ó, que eu chamei de C de I, é o multiplicador, ó. Sempre é 1 em 1, ó, nas extremidades, sempre multiplico por 1, e por 2, todos os elementos do meio aqui, todos os termos do meio. E no final de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou somar toda essa coluna aqui, ó. Toda a coluna YI. Vou calcular esse somatório. E multiplicar pelo o tamanho do H sobre 2. Certo? Então a tabela vai me dar o somatório dessa coluna aqui, ó. E esse somatório eu multiplico pelo H sobre 2. Aí resolveu. Certo? A gente tem a aproximação da integral para aquela quantidade de subintervalos. Certo? Tranquilo até aqui? Não? Acho que é melhor, né? Vamos logo para um exercício, então, antes de eu falar do outro método, certo? Vocês estão com calculadora aí, né? Porque eu não estou com a minha, não. Ó, vamos para esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero calcular a integral definida de 1 a 3, ó, do x ao cubo, vezes o ln de x. Usando o método trapézio, que foi o primeiro método que a gente viu, certo? Eu não pedi aqui a quantidade de subintervalos, né? Vamos definir aqui como... Vamos começar como 4, não 6, né? Só para a gente exercitar um pouco mais, ó, 6 subintervalos, ó. Ó, então eu quero a integral definida de x ao cubo ln de x, começando do 1 e terminando no 3, certo? Utilizando o método dos trapézios composto, com 6 subintervalos. Eu não sei se vocês lembram, mas eu pedi para vocês, em uma prova, para vocês, uma questão da prova, vocês programarem o método dos trapézios em uma das provas e o outro o método de Simpson. Não sei se vocês estão lembrados disso. Mas em uma das provas eu pedi para vocês criarem um programinha para resolver isso daí. Certo? Só que eu passei só a fórmula, não disse o que era, né? Eu simplesmente passei a fórmula. Calcula o somatório disso, o somatório daquilo e no final multiplica por esse valor dividido por 2. Eu só não disse que era integral numérica, né? Mas a questão da prova era exatamente implementar a integral numérica. Mas bora lá, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, essa quantidade de subintervalos é o m, ó. Certo? Então, eu tenho que o meu m é igual a 6, quantidade de subintervalos. Então, o primeiro passo é calcular o tamanho de cada subintervalo, o comprimento de cada subintervalo. Como é que eu calculo? É o b menos a, né, ó, dividido por m. Fica 3 menos 1, 2, dividido por 6, que vai dar o 0,33, né? Vamos usar 4 casas, mais 2 aqui, 7, 0,33, 33. Tudo bem aqui? Quantidade de subintervalos, então vou pegar um intervalo grande aqui, ó, e dividir em vários pequenos intervalos, é o primeiro passo. Vamos construir a tabela agora? Eu vou colocar aqui, ó. Não, vou trazer para cá, que tem mais espaço, né? XI, YI e o CI. Eu começo com qual ponto em X? Sempre o limite inferior, né? Quem que é o meu limite inferior? 1. E depois? Aí eu saio somando com o tamanho do subintervalo. Qual que é o tamanho do subintervalo? É o H, ó. É o 0,33, né? Como é que vai ficar aqui? Esse mais 0,33.
Fica quanto? 1,33, ó. Depois, mais 0,33. Fica 1 ponto. Depois. Depois. 3, 3, 3, 2. Depois. 2,6, Depois. É o 3, né? Arredondando já é o 3, né? Ó. Que é o 3. Nesse caso, como a gente está cortando as casas decimais, chega no 3 aqui. Certo? Então, o primeiro passo é isso daí, ó, dividir em subintervalos. Tem 6 subintervalos aqui. Ó, 1, né? 2, 3, 4, 5 e 6, né? 6 subintervalos. A gente dividiu o de 1 a 3 em 6 subintervalos. Então, primeiro passo. Oi. Qual? Ó, aqui sim, porque a gente já está usando o número quebrado aqui, ó. Você tem que chegar nesse número aqui, no 3, ó. Isso só vai acontecer, de ter que arredondar, quando o tamanho do H já é um número quebrado. Por exemplo, se fosse de meio em meio, não precisava arredondar, ia chegar no 3 exatamente. Certo? Tem que chegar no 3. Aí se eu usar aqui o truncamento, não tem problema. Se usar o quê? Não tem problema nenhum. Contanto, ó, que você comece no 1 e termine no 3. O que vai acontecer, ó, se você truncar ou arredondar, o último valor não vai ser exatamente o de cima, vai ser um número bem próximo do de cima, mas você arredonda para o número de cima. Certo? Então, primeiro passo aqui, ó. Ó, antes de calcular a coluna YI, vamos logo preencher o C de I, que é o número que multiplica, né? Multiplica o valor do YI. Qual é o multiplicador do F de A? É 1, né? Sempre o primeiro e o último é 1. Ó. O primeiro aqui é 1 e aqui o último vai ser 1. Ó. E os do meio? São todos sempre 2, né? Ó. Então aqui vai ser 2. Aqui vai ser 2, ó. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2 e 2, né? Ó. Sempre assim, ó. Sempre aqui começa com 1, termina com 1 e os do meio sempre tudo com 2. Certo? Agora vamos calcular o F de cada ponto. O F de 1 dá quanto? 4 casas, né? F de 1 para aquela função lá, x ao cubo, ln de x. Quanto? 0? F de 1.3333. Qual é a dúvida? Pode perguntar. Y de I, ó, é o valor do x naquela função. De cada ponto, vai pegar o f de 1, f de 133, f de 166, f de 199, f de 233 e f de 266. Certo? Então, quanto que é o f de 1? Ó? Substituiu no 1 aqui. O f de 133 dá quanto? 0.43? 1,8, né? F de 166? F de 1.99. F de 2.3333. Eu já vou repetir, viu, pessoal? 10.7. E o F de 26665? 12. E o 2.6665?
E o f de 3? Meia, 65? 66? 25. 5. Ó, repetindo então, ó. Primeiro passo, foi a primeira coisa que eu fiz aqui, ó. Preencher os pontos no X. Nós já temos o primeiro e já temos o último, né? Ó, começa no 1 e termina no 3, ó. Começa no 1 e termina no 3. Depois, qual é o tamanho de cada subintervalo? Eu disse que eu estou pedindo aqui 6 subintervalos. Então, você vai ter que dividir, ó, esse comprimento aqui de 1 a 3 em 6 partes. Como é que eu faço isso? Ó? Tiro a diferença deles, né? Ó, 3 menos 1, dividido pelo 6, que é a quantidade de subintervalos. Aí eu descobri, ó, que o tamanho de cada, o comprimento de cada subintervalo é o 0,33. Certo? Aí eu começo aqui, ó. Do 1, que é o limite inferior, e saio somando de 0,33 e 0,33. 1 mais 0,33, 1,33. Aí pego esse valor, somo com 0,33. Pego esse valor e somo com 0,33. E vou fazendo isso até chegar na parte de cima, no limite superior. Chegar no 3, né? Então, calculei aqui os valores do X. Certo? Segundo passo. Ou a gente já pode calcular de cara, ó, o valor do F para cada ponto, ou a gente já pode preencher essa coluna do multiplicador. A coluna do multiplicador sempre vai ser assim, ó. O primeiro é 1 e o último também é 1. E os do centro sempre 2, ó. Os subintervalos sempre 2. Mas o primeiro e o último, 1. Certo? Um aqui e embaixo tudo 2. Certo? Aí depois aí foi para cá, ó. Vamos calcular o valor do F para cada um desses pontos aqui, ó. Dos meus subintervalos, certo? Aí foi o que a gente fez agora, ó. Substituiu cada um desses pontos lá na função. Aí calculou, ó, essa coluna aqui. O que está faltando a gente fazer? O que está faltando a gente fazer? O somatório de quem? De quem? Não é só o somatório do y, né? É o somatório desse vezes o y. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, é do C vezes o y, é o somatório. Vamos criar uma nova coluna, né, para facilitar. Ó, vamos C de I, Y I, ó. Ó, vamos calcular agora a multiplicação dessas duas colunas, ó, certo? 0 vezes 1 aqui dá 0, né? Ó. 2 vezes 68, 18, dá quanto? 36, 36. 2 vezes 2,36, 44. 2 vezes 5,54, 39. Quanto? 78? 0878, né? 2 vezes 10,76, 12. 2 vezes 18, 5947. 94. E 1 vezes 29, né? 29,6625. E agora? Somar quem? Vamos somar essa daqui, ó. Vamos calcular o somatório dessa coluna aqui. Quanto? 105. 5545. Terminou? Não terminou, né? Faltou uma coisa para a gente finalizar a fórmula. Qual que é? Vezes o H sobre 2, né? Ó.
Então, o resultado da minha integral, ó, de 1 a 3, de x ao cubo, ó, ln de x, vai ser igual a esse somatório, ó, 105.5545, né? Vezes o h sobre 2, ó, o 0,33 sobre 2, que vai dar igual a quanto? 59? Aqui sim, né? Ó. Agora sim a gente terminou. Então, o trabalho nosso vai ser simplesmente construir a tabela, né? Você vai ter que ter só o cuidado de fazer essas contas com calma para não errar nenhum número aqui no meio. Que errou qualquer coisa aqui no centro ou errou lá no final, né? Ó, só relembrando, ó, só relembrando que a fórmula é ó, H sobre 2 vezes ó, o F de A, mais o F de B, mais duas vezes ó, o valor de cada ponto nos subintervalos, que são esses pontos aqui. Ó. Certo? Eu acho mais simples construir a tabela e no final multiplicar pelo H sobre 2. Eu acho que é bem mais simples, né? Do que estar memorizando fórmula. É só lembrar que no final ó, tem que multiplicar pelo H sobre 2. Ó, os pontos iniciais aqui começam no primeiro e terminam no último, né? Somando de H em H. Vocês vão fazer mais um, né? Vou fazer mais um do outro lado lá. Eu vou apagar aqui só a função, certo? Não vou apagar mais nada, só a função aqui, ó. Posso apagar, né? Só a função. Ó.
Radianos. Só se lembre de colocar em radianos. O intervalo vai ser de 0 a π. Pode ser, de 0 a π. Aí você vai ter que pegar o valor aproximado de π. Não, mas não necessariamente vai ser de 0 a π. Pode ser de 0 a 3, de 0 a 20. O único cuidado é colocar radiano na calculadora. Porque se for calcular o seno de π, tem que ser em radianos, né? E não em graus. É a mesma coisa. Posso apagar aqui? Posso, pessoal? A tabela aqui, ó. Vou apagar a tabela, vamos resolver mais um só para a gente tentar entender melhor. Tem como colocar o valor aproximado também? Tipo eles. Não entendi. Para quê? Não. Não, porque a gente tem que dividir o intervalo, o subintervalo. Existe uma fórmula de erro, mas é para você só ter uma noção do limite superior, qual é o erro máximo que pode acontecer. Mas não é aquela questão da interação, não. Não tem aquele conceito, não. Ó, pessoal. Ó, pessoal, só para lembrar aqui, essa aqui foi a prova que vocês fizeram, né? Ó, há um ano atrás, a segunda prova. Se vocês lembrarem, eu coloquei exatamente a regra dos tabeliões. Vocês fizeram tudo na mão, não foi? Num pedaço de papel. Sem saber se funcionava, sem saber se não funcionava. Tudo na mão aqui, ó. Então foi exatamente a regra do trapézio. A fórmula que eu passei aqui para vocês hoje, a fórmula que está aqui, ó,
tabela, né? Eu coloquei um exemplo da tabela, foi exatamente a mesma coisa. Certo? Então, eu até falei para alguns que estavam tentando escolher um tema para o trabalho, o tema mais fácil de fazer, de programar, é esse tema aqui. Certo? É simplesmente calcular somatório. Claro que é um somatório um pouquinho diferente, mas é um somatório. Ó, vamos para o segundo exemplo, então. Ó, eu quero a integral, ó, a integral definida de 0 a 3 do e elevado a x mais 2x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar o ponto x, né, os pontos x, tenho que gerar os pontos y. Os pontos em y, né? Ó. Com 4, ó, vamos diminuir a nossa tarefa aqui, ó, 4 subintervalos, certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular o tamanho de o comprimento de cada intervalo, né, de cada subintervalo. Como é que eu calculo? B menos A, ó, 3 menos 0, sobre 4, né? De novo vai dar um número... Ah, não, aqui já melhorou, né? Do 0,75. Ó. Posso apagar aqui embaixo? Posso? Aqui, ó. Próximo passo qual que é? Vamos construir os pontos, né? Ó. Vamos construir os pontos. Ó. Começa no 0. Qual o próximo ponto? 0 mais 0,75, né? Ó. Próximo ponto. Próximo ponto. E próximo ponto. 1, 2, 3, 4 subintervalos, né? Ó. Então, comecei no 0 e fui somando de 0,75 e 0,75, até chegar no limite superior, até chegar no 3, ó. Próximo passo. Calcular o f para cada ponto, né? Colocar o 0 lá na função, o 0,75 na função, 1,5 na função, 2,25 na função e o 3 na função. O 0 na função, quanto que dá? 3. Dá 1, né? Ou melhor, o f de 0 é melhor, né? O f de 0 quanto dá? Dá 1, né? O f de 0,75. 3,617. 6 assim, né? O f de 1,5? 40 e? 48 o quê? 16? Com truncamento 16. Pode ser com truncamento mesmo, não tem problema. É 16, né? 4, 8, 16. F de 2,25. 13,9877. E o F de 3? 26,0855. 0,855? Então, ó, construir o X, depois construir o Y. Certo? Agora essa aqui não tem o que calcular, né? Eu vou colocar um aqui, e nos demais eu coloco 2, né? Ó. Agora eu vou calcular, ó, a multiplicação de cada uma dessas linhas, ó, dessas colunas, quer dizer, né? 1 vezes 1 dá 1 aqui, né? Eu vou colocar logo esse último, 26,0855. Quanto é 2 vezes 3,6170? Sim? 2 vezes 7,4816? 14 ponto? E 2 vezes 13,9877? 27. 97,54. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o somatório dessa aqui, né? Ó.
Quanto? Sete, sete. 2581. Então, qual que é o resultado da integral? O resultado aproximado da integral é o 77, ó, ponto 2581 vezes o H sobre 3, ó, vezes 0,75 sobre 3. Oh, sobre 2, né? Que vai dar quanto aqui? 97 o quê? Sim? Ó, aqui é só fazer conta, né? É simplesmente fazer conta aqui. Ó, pessoal, só lembrando, se tiver função trigonométrica na função, só ter o cuidado de colocar radiano, né, na calculadora. Se tiver função trigonométrica, radianos. Certo? Eu sempre vou lembrar isso. Se tiver função trigonométrica, coloca lá na calculadora radianos. Eu deixaria logo em radiano, independente de ser trigonométrico ou não. Acho que é simples, né? É simplesmente construir essa tabela aqui. Só lembrando, constrói o x, depois constrói o y, né? Vai coluna por coluna. Depois é pegar o resultado desse somatório e multiplicar pelo h sobre 3, o h sobre 2. Podemos ir para o próximo método? O método trapézio não tem muito mistério, né? O próximo método também não tem muito mistério, vai mudar a fórmula.
Tem alguém anotando ainda essa tabela? Ó, pessoal, e o próximo método, o segundo método, é o método de Simpson composto também. Certa diferença do método de trapézio para o método de Simpson é que a aproximação não é por trapézio aqui, a aproximação é por parábolas, certo? Essa aproximação por parábolas, claro, de acordo com a quantidade de subintervalos, ela vai dar uma precisão um pouco melhor do que a do trapézio. Mas, traduzindo em fórmulas, o que a gente vai mudar da forma do trapézio para a forma de Simpson? O H sobre 3, ó, lá no trapézio era H sobre 2, certo? Aqui vai ser H sobre 3. Eu continuo tendo o F de A mais o F de B, como era no do trapézio. E a diferença vai ser nos subintervalos, ó. Eu vou ficar alternando 4, 2, 4, 2, 4, 2, e não sempre 2, certo? Essa vai ser a diferença. É H sobre 3 aqui, ó, aí vai ser 4, 2, 4, 2 e 4, 2. E eu preciso do requisito que a quantidade de subintervalos seja par. Seja uma quantidade par de subintervalos. No trapézio não precisa. Eu posso usar 4, 5, 6, 7 subintervalos. De Simpson sempre tem que ser par. 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Essa é praticamente a única diferença do método de Simpson e do método dos trapézios. Vamos construir aqui, ó. Vamos pegar essa última, ó. Já vamos resolver para ver como é que fica, ó. Ó, de 0 a 1, ó, de 0 até 1, x ao quadrado menos 1, ó. O x ao quadrado menos 1, com 4 subintervalos, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a mesma coisa do anterior. Eu tenho que calcular o tamanho de cada subintervalo. É o B menos A, a mesma coisa, né? Ó. Que deu 0,25, né? Eu dividi o intervalo 0,1 em 4 pedaços, né? 4 pedaços de 0,25, certo? Aí o que eu vou fazer, ó? Vou construir a tabela de novo, ó, começando no 0 e somando de 0,25 e 0,25 até chegar no 1. Qual o próximo ponto? Próximo ponto. Próximo ponto. E o próximo ponto? 1, 2, 3 e 4 subintervalos, certo? Próximo, vamos calcular o y de I. Quem que é o f de 0 para aquela função lá, ó, o x ao quadrado menos 1? Qual que é o f de 0,25? Como? 0,93 menos, né? 0,93 f de 0,5. 0 o quê? 7,5, exato. E f de 0,75? 4,3. E o f de 1? 0, né? Próximo passo.
Vamos calcular o multiplicador, que eu chamo de C de I, né? Sempre no primeiro é 1 e no último é 1, ó. E qual que é a diferença no método do trapézio? Fica alternando, 4, 2, 4, 2, né? Ó. Então fica aqui, ó, 4, 2 e aqui 4, ó. Certo? Aí a próxima coluna é a multiplicação, ó, do YI como C de I. Quanto é 4 vezes esse valor aqui? 4 vezes menos 9375? Quanto? 2 vezes 0,75 menos 1,5, né? E 4 vezes 43,75? 75? E o somatório disso daí? Quanto? Menos 8. Exatamente menos 8? Qual que é o valor da integral pelo método de Simpson? É o h sobre 3 vezes isso, né? Quem que é o h? O 0,25, ó. Sobre 3 vezes o 8, menos 8, né? Vai dar igual a quanto? Ó, o resultado da integral é esse menos 0,6666, né? Agora, se eu estivesse representando uma área, a gente não precisaria desse sinal negativo, né? Não existe área negativa, certo? Mas o resultado exatamente é o resultado negativo. Se isso representar uma área, aí a gente não precisa do sinal negativo. Vamos mais um, né? Só para a gente fixar esse do... Alguém anotou a função anterior a essa daqui, a que estava? Qual que era? Quanto? Ah, é elevado a x, né? Mais 2x, é mais ou menos? Mais 2x, né? A integral é 0 a 3. De 0 a 3. Vamos fazer a mesma integral, com o mesmo, foi 4 subintervalos também. Então, com a mesma quantidade de subintervalos, só que usando o método simples e comparar o resultado de um com o outro. Para ver se com 4 casos decimais vai dar a mesma coisa ou não, né? Tem alguém anotando aqui? Não? Oi. Sempre vamos usar o truncamento. Ó. É de 0 a 3, né? É elevado a x mais 2x, era assim? 4 subintervalos, né? Vou apagar aqui também, certo? Isso daqui. Ó, então vamos voltar àquela função anterior, só que aplicando outro método, né? Então, qual que é o meu valor do H? 3 menos 0 dividido por 4, que dá 0,75, né? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos construir o x, né? Ó.
Ó, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, começa no 0 e vai somando de 0,75 e 0,75, né? Então fica 0, aí depois 0,75, depois 1,5, depois e depois 3, né? Então, comecei do 0 e fui até o 3 de 0,75 e 0,75, né? Segundo passo, eu calcular o F de cada um desses pontos. É a mesma tabela do anterior, né? Quem anotou, pode já me falar os valores, para não precisar calcular de novo. A mesma coisa, né? 3,6170. Não, aqui é 1, né? É. Aqui. 3,6170. 3,6170, depois. 7,4816. Depois. 13,9877. 9277. 98. 77. 77. E o 3? 26,0855. 55? Isso. Pronto, ó. Então, para aquele exercício é o mesmo x e y, né? São a mesma quantidade de subintervalos. O C de I agora, aqui muda, né? Aqui continua 1 aqui, ó, e 1 aqui. E a gente vai alternar, ó, 4 aqui, 2 aqui, ó, e 4 aqui. Aí a gente vai calcular a multiplicação. Aqui dá 1 e aqui dá 26,0855. Aí quanto que dá 4 vezes 3,6170? 14. 468. 2 vezes 7,4816. 96. 32. 4 vezes 13,9877. 9508. Somatório dessa coluna. Esse somatório aqui, ó. Quanto? 112,4675. Agora vamos calcular jogando a fórmula, né? Ó. Então o valor da integral aqui, ó, de 0 a 3 é elevado a x mais 2x, ó. Ela é aproximadamente igual a quem? 112, igual a quanto, né? Ponto 4675 vezes o h, ó, 0,75 dividido por 3. Quanto é que vai dar isso aqui? 11,61. 68. Quanto tinha dado o anterior, hein? 28. O anterior, isso aqui de Simpson. O outro foi 28. 9717, né? Muito provavelmente esse aqui tá, o resultado está mais... Eu não sei quanto é o resultado exato. O exato. Certo. Sabendo o resultado exato, né? A gente sabe quem chegou mais próximo. Mas, em geral, como o método de Simpson ele aproxima por parábola, né? Por função do segundo grau, ele tende a aproximar melhor. Trapézio é por reta, né? Ele aproxima por reta. Então, ele tende a aproximar um pouquinho... de forma um pouco menos precisa, o método trapézio. Mas eles vão dar resultados muito parecidos. Você não vai ter uma grande diferença, não. Claro, se eu utilizar a mesma quantidade de subintervalos. O que vai definir aqui a precisão é isso aqui, ó. Quanto maior, mais preciso. O exato? Vamos anotar aqui, ó. Dá quanto? 0,855? Mas eu acho que ela calcula a integral numérica também.
Ela não calcula integral exata. Oi? Como? Essa é a exata. Tu calculou aonde? Na calculadora? Então, eu acho que a calculadora ela faz numérica, não faz exata. Claro que ela está com a pressão maior. Ela deve colocar bem mais subintervalos aí. Ó, pessoal, então, a integral... Isso aqui eu não tem como garantir que é a exata, né? Ah, pela primitiva? Ah, então tá certo, ó. A integral exata... Ó, deixa também, né? É porque na calculadora ele faz numérico também. Só que ele coloca uma quantidade de subintervalos muito grande. Aí ele consegue chegar bem próximo da exata. Ó, o valor da integral exata é aproximadamente isso. Eu digo aproximadamente a exata, aproximadamente, porque tem mais casa decimal. É isso daqui, ó. E o que a gente conseguiu foi isso aqui, ó. Com o de Simpson 28.1168 e com o do trapézio 28.9717. Comparando esse valor com esse, ó, e esse valor com esse, quem é que está mais próximo? Esse daqui, né? Mas isso aqui é quase que óbvio, né? Porque ele está aproximando por parábola e esse aqui está aproximando por reta. Então a tendência é que isso aqui aproxime melhor. Claro, em igualdade de condições, né? Eu coloquei 4 subintervalos para cada um. Eu não posso colocar 20 subintervalos para o trapézio e 6 para o Simpson e achar que o Simpson vai calcular melhor. Tem que ser na igualdade de condição, para o Simpson ficar melhor do que o trapézio. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Na minha opinião, é o assunto mais simples de todos, desde o começo. Certo? O zero de função, a gente precisava de muita derivada, foi o que acabou complicando um pouco, né? O sistema linear, a gente está trabalhando com muito dado ao mesmo tempo, né? Aproximação de curva e interpolação também, né? Muito dado ao mesmo tempo. Aqui é simplesmente preencher tabela, fazer conta. Aqui não tem muito o que fugir de fazer conta. Certo? O método mais fácil que eu acho para resolver é construir na tabela, do que olhando para a fórmula e tentando destrinchar a fórmula. Eu acho que é o método mais simples. Começa, ó, pela coluna do x, depois vai para a coluna do y, coluna do multiplicador, aí muda do trapézio para o método de Simpson, né? O trapézio é sempre 1 em 1 e tudo 2 aqui. O método de Simpson é sempre 1 em 1, alternando 4, 2, 4, 2, né? Certo? Então fica 4, 2, 4, 2. Se eu tivesse mais subintervalos, eu continuaria 4, 2, 4, 2, até chegar no último, que é 1 também. Certo? Aí depois eu calculo a multiplicação desses, né? Ó, somatório, e pego o somatório e multiplico por H sobre 3. É um passo a passo. Certo? É simplesmente um passo a passo. Por isso, ó, que na minha opinião é o mais fácil de se programar isso daqui. De criar um programinha para fazer isso, é o mais fácil, é o método da integração. Certo? Que é simplesmente calcular somatório. Um somatório um pouquinho diferente, mas é calcular somatório aqui. Pessoal, eu não consegui preparar a atividade que eu já tinha previsto para vocês hoje, de integral. Certo? Eu já mudei a data lá no sistema da atividade que começaria hoje, não tem questão, então tive que mudar, né, a data. Eu coloquei para a semana que vem, para começar na semana que vem e terminar no final da semana que vem também. Como? Eu vou colocar de segunda a domingo. Começando segunda agora e terminando no outro domingo. Certo? Sobre isso, vai ser praticamente 2 ou 3 exercícios sobre integral numérica. É vocês fazerem isso daqui. Certo? Só lembrando, a nossa prova ficou para o dia 23, né? 23 de junho. Quando tiver mais próximo, eu passo mais informações. Certo? Espero que 90% aí já fiquem de férias dia 23. Os demais, alguns então têm que fazer a primeira prova, né? Alguns vão fazer de novo a primeira prova. Não sei se alguém vai faltar a segunda prova, então vai ficar para o dia 30, quem não terminar em 23. E tem o trabalho. O trabalho é basicamente completar a nota, né? Não vai ser decisivo em nada. O trabalho vai ser simplesmente completar. Certo? Então não esqueçam também. E é isso, pessoal, por hoje. Ó, frequência, colocar a frequência, né? Quem não colocou, quem não conseguiu, me fala aqui que eu coloco o manual aqui. Automatizado.
MATLAB, ele usa executável? Ele cria executável? MATLAB? Sim. Não. Que eu saiba, não. MATLAB é igual ao Scilab. É igual ao Scilab. Ele tem uma linguagem de script. A prova de 23 vai ser dividida na mesma ordem as pessoas que ficaram de 8 a 10. Eu vou resolver. Porque eu viajar dia 23, aí eu vou viajar meio-dia. Aí se eu ficar na Ah, não. vai ser tudo Coloca pra... Tu fez as 8? foi de 8 a 10. Não, a princípio é a mesma coisa. É. Porque ele estava colocando a primeira Semana vai ter aula? Aí é uma pergunta que eu ainda não sei responder. Eu tinha previsto que sim. Ia fazer uma revisão, né? Para resolver uns exercícios sobre tudo, né? Eu gostaria de vir. Eu também, se tiver. Não, fica certo que eu venho. É. Me falaram que era recesso, mas eu acho que não tem problema entrar no recesso. É até melhor que vai ficar tudo livre aqui pra gente, né? Aí eu vi, dependendo da quantidade de pessoas, eu vou pro laboratório. Porque eu consigo transmitir, eu ligo o cabo e consigo transmitir. Não depende do Wi-Fi. Mas eu aviso lá. A princípio vai ter normalmente. Só pra gente resolver o exercício. E eu digo lá onde vai ser. Eu acho que é no laboratório. Beleza? Aqui é de MATLAB, é professor? Não, isso é Python. Ah, foi uma aplicação em Python. É, o PyQt é feito em Python aqui. Deixa eu parar aqui.